agora o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 5 de novembro de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Governo do Distrito Federal pede avaliação médica de Jair Bolsonaro para entender se ex-presidente tem condições de ficar preso na Papuda. Estados Unidos lamentam morte de policiais durante mega operação do Rio e se colocam à disposição para garantir a segurança pública no Brasil. Polícia Civil confirma que nenhuma mulher morreu durante mega operação no Rio e Japinha do CV reaparece nas redes sociais. Socialista eleito prefeito de Nova York deixa claro em discurso as desavenças com o presidente Donald Trump. Barbie humana encontrada morta na zona oeste de São Paulo. E corrida tecnológica. A Alemanha anuncia a construção de fábrica de inteligência artificial para reduzir dependência da China e dos Estados Unidos. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O governo do Distrito Federal pediu que o ex-presidente Jair Bolsonaro passe por uma avaliação médica para entender se ele tem condições de ficar no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. O documento está em posse do ministro Alexandre de Moraes. O documento assinado pelo secretário da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Wenderson Souza, pede que o ex-presidente seja submetido à avaliação médica por equipe especializada, para avaliar o quadro de saúde clínico e compatibilidade com as assistências prestadas na Papuda. O Wenderson lembra ainda que o ex-presidente já foi submetido a cirurgias na região abdominal. O pedido acontece às vésperas do julgamento dos recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro. As análises começam na próxima sexta-feira. Os advogados de Bolsonaro afirmam que o julgamento cerceou o direito de defesa dos réus, além de ter usado uma delação premiada viciada e contraditória de Mauro Cid. O complexo penitenciário da Papuda é formado por 5 unidades prisionais, incluindo presídios de segurança máxima. Nesta semana, começou a circular a informação de que o ministro Alexandre de Moraes já escolheu a cela do ex-presidente. O local tem paredes brancas, ar-condicionado e televisão. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou o registro do partido Missão, que é ligado ao Movimento Brasil Livre. Agora o país conta com 30 partidos políticos. Os ministros decidiram por unanimidade a criação de mais um partido político no Brasil. Os advogados apontaram que o Missão obteve quase 577 mil assinaturas de eleitores. O partido também criou diretórios regionais e estabeleceu em estatuto medidas de prevenção à violência de gênero na política. O partido Missão, ligado ao Movimento Brasil Livre, defende o fim de privilégios do funcionalismo público, endurecimento das leis penais, além de responsabilidade fiscal. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que amplia o direito à licença paternidade para 20 dias. O texto aprovado amplia o número de dias concedidos a pais que acabaram de ter um filho, natural ou adotado. A proposta também prevê o pagamento do mês em valor igual à remuneração integral. O relator do texto, Pedro Campos, tentou votar uma versão do texto com licença de 30 dias, mas por conta da resistência apresentou um outro parecer. O projeto também cria uma espécie de proteção contra a demissão sem justa causa, proibindo a dispensa arbitrária durante a licença e até um mês depois do término. O texto segue agora para o Senado Federal e, se aprovado, vai para a sanção do presidente Lula. Um representante da Divisão Antidrogas dos Estados Unidos lamentou a morte dos policiais durante a mega operação nos complexos da Penha e do Alemão na semana passada. A carta assinada por James Sparks diz que os Estados Unidos reconhecem o valor e a honra desses profissionais que deram as próprias vidas em defesa da segurança pública. O executivo afirma ainda que os norte-americanos se colocam à disposição para qualquer apoio que se faça necessário. 121 pessoas morreram nessa operação. A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que nenhuma mulher morreu durante as operações no complexos do Alemão e da Penha na semana passada. E com isso, a informação de que a Japinha do CV morreu é mentira.
A Polícia Civil confirmou nesta semana que o corpo atribuído à Japinha do CV é de Cleiton Souza da Silva, um dos principais articuladores do tráfico de drogas no norte do país. Natural do Amazonas, Cleiton era ligado ao Comando Vermelho e considerado um dos responsáveis por fortalecer a presença nacional da facção. Fontes da segurança pública confirmaram que Penélope vem movimentando as redes sociais nos últimos dias. Em uma publicação, ela afirmou que vai morrer polícia e bandido, mas que o crime não vai acabar. Segundo o governo do Rio de Janeiro, mais de 95% dos identificados tinham um vínculo comprovado com o Comando Vermelho, e 54% não eram do Rio de Janeiro. O Programa Mundial de Alimentos informou que quase 1 milhão de pessoas receberam ajuda desde o início do cessar-fogo na faixa de Gaza. A agência humanitária também pediu para que Israel reabra todas as passagens na fronteira com o território palestino. O Programa Mundial de Alimentos anunciou nesta terça-feira que quase 1 milhão de pessoas receberam ajuda da Agência das Nações Unidas desde o início do cessar-fogo em Gaza. A organização reiterou seu apelo pela reabertura de todas as passagens de fronteira para o território palestino. De acordo com o PMA, em 3 semanas e meia após a pausa nas hostilidades, foram entregues cestas básicas para cerca de 1 milhão de pessoas em todo o enclave. A agência enfatizou que, para ampliar as operações ao nível necessário, é preciso melhorar o acesso, principalmente por meio de mais passagens de fronteira e rotas principais dentro de Gaza. O PMA estabeleceu a meta de alcançar 1,6 milhão de pessoas. A ONU lembra que, embora o consumo de alimentos tenha melhorado ligeiramente graças à ajuda humanitária e à passagem de caminhões comerciais, permanece muito abaixo dos níveis pré-conflito. As famílias consomem principalmente cereais e leguminosas, enquanto carne, ovos, vegetais e frutas são muito escassos. Atualmente, o PMA possui 44 pontos de distribuição operacionais em Gaza, de um total planejado de 145. Além disso, cerca de 700 mil pessoas recebem pão diariamente, produzido por 17 padarias industriais apoiadas pelo programa, 9 no sul e centro de Gaza e 8 no norte. As autoridades identificaram um corpo de um refém sequestrado pelos terroristas do Hamas. Itai Shem era um militar de dupla nacionalidade que estava sob posse dos terroristas desde o dia 7 de outubro de 2023. Israel confirmou nesta quarta-feira que os restos mortais entregues pelo Hamas na véspera pertenciam a um israelense americano sequestrado durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. De acordo com o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o corpo é do sargento Itai Shem, que trabalhava na fronteira com a faixa de Gaza quando o movimento islamista invadiu o sul do território israelense. A família, que recebeu o último sinal de vida do jovem quando começou o ataque, foi comunicada que seu cadáver foi devolvido e identificado positivamente. A morte do militar havia sido confirmada pelo exército em março de 2024, indicando que ele morreu em combate e seu corpo foi levado para Gaza. O jovem é o refém falecido de número 21, cujos restos mortais foram entregues pelo Hamas a Israel, desde que o cessar-fogo entrou em vigor em Gaza em 10 de outubro. No início da trégua, o Hamas tinha 48 reféns, 20 deles com vida. Desde então, todos os sobreviventes foram entregues a Israel. Dos 21 mortos repatriados, 19 são israelenses, um é tailandês e outro nepalês. Na terça-feira, o Hamas afirmou que o movimento estava trabalhando para concluir o processo de entrega dos corpos restantes. Também nesta quarta-feira, o Hospital Nasser, no sul da faixa de Gaza, anunciou ter recebido os corpos de 15 prisioneiros palestinos no marco do acordo de cessar-fogo com Israel. A trégua alcançada prevê que para cada refém israelense morto entregue pelo Hamas, são repassados 15 cadáveres de palestinos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, concedeu um prêmio de honras aos desenvolvedores de um míssil de cruzeiro e de um torpedo submarino. O líder russo também anunciou a produção de uma série do Oreshnik, um míssil balístico usado pelo país no ano passado contra a Ucrânia. E nesta quarta-feira, a paralisação do governo nos Estados Unidos entrou no 36º dia e superou a marca de 2019. A oposição e a base governista de Trump ainda não chegaram a um acordo. O fechamento do governo dos Estados Unidos caminha para bater um novo recorde de duração diante da falta de acordo sobre o orçamento nacional entre os republicanos do presidente Donald Trump e a oposição democrata. Nesta quarta-feira,
O chamado shutdown vai entrar em seu 36º dia e superará a marca de 2019, durante o primeiro mandato do presidente. Nas últimas 6 semanas, a paralisação orçamentária deixou cerca de 1,4 milhão de funcionários públicos sem receber seus salários. Aqueles que exercem funções essenciais, como controladores de tráfego aéreo ou forças de segurança, foram obrigados a continuar trabalhando sem pagamento. Os programas de assistência social também foram gravemente afetados. Trump afirmou na terça que a ajuda alimentar, da qual dependem milhões de americanos, será distribuída somente depois que o governo reabrir, embora sua administração tenha indicado um dia antes que seriam concedidos benefícios fiscais. Nos aeroportos, a situação está se tornando cada vez mais crítica. O secretário de Transporte, Sean Duffy, afirmou que poderia ser obrigado a fechar parcialmente o espaço aéreo por falta de pessoal. Então, democratas, se nos levarem para daqui a uma semana, verão um caos generalizado, verão atrasos massivos em voos, verão cancelamentos em massa e talvez nos vejam fechar certas partes do espaço aéreo, porque não teremos controladores de tráfego aéreo suficientes. Os republicanos, que contam com maiorias muito estreitas em ambas as câmaras, queriam, em 30 de setembro, que 5 senadores democratas apoiassem sua resolução legislativa para manter os fundos até o final de novembro e, nesse período, discutir os temas orçamentários de fundo. Mas o Partido Democrata, que observa com preocupação como Trump utiliza todo o poder ao seu alcance para impor sua agenda, mantém-se unido. Sua exigência é que todo o tema de reforma sanitária republicana seja interrompido imediatamente e discutido novamente, desde o zero, o que significa desmantelar boa parte da gigantesca lei que Trump conseguiu aprovar há menos de 6 meses. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou hoje a paralisação do governo. Ele chamou os democratas de kamikazes. O presidente americano Donald Trump culpou nesta quarta-feira os democratas, que chamou de kamikazes, pela paralisação governamental mais longa da história dos Estados Unidos. Eu acho que eles são pilotos kamikaze. Acabei de voltar do Japão. Eu falei sobre os pilotos kamikaze. Eu acho que esses caras são kamikazes. Eles vão derrubar o país se for preciso. O shutdown já superou o recorde de 35 dias, estabelecido durante o primeiro mandato do republicano. O fechamento, que afeta o governo americano, superou a marca histórica diante da falta de acordo entre republicanos e a oposição democrata sobre o orçamento nacional. Nas últimas 6 semanas, a paralisação orçamentária deixou cerca de 1.400.000 funcionários públicos sem receber salário. A paralisação também afeta os programas de assistência social. Trump afirmou na terça-feira que a ajuda alimentar, da qual dependem milhões de americanos, só vai ser distribuída depois que o governo reabrir, mas a Justiça Federal ordenou que os benefícios sejam mantidos. O Partido Democrata observa com preocupação como Trump utiliza todo o poder ao seu alcance para impor sua agenda. Os líderes dos dois lados demonstram pouco interesse em chegar a um compromisso, mas houve sinais de negociação entre os moderados. A cidade de Nova York elegeu o esquerdista muçulmano Zohran Mamdani como novo prefeito. A cidade de Nova York elegeu como seu novo prefeito o esquerdista muçulmano Zohran Mamdani. O candidato democrata, nascido em Uganda, filho de pais de origem indiana e naturalizado cidadão americano, se descreve como socialista e fez campanha com a promessa de reduzir o custo de vida para os nova-iorquinos. A vitória ocorre em meio a fortes ataques às suas políticas e à herança muçulmana por parte do presidente Donald Trump, da elite empresarial e da mídia conservadora. In this moment of political darkness, New York will be the light. Neste momento de escuridão política, Nova York será a luz. Aqui acreditamos em defender aqueles que amamos, sejam imigrantes, membros da comunidade trans ou uma das muitas mulheres negras que Donald Trump demitiu de um cargo federal. One of the many black women that Donald Trump has fired from a federal job. Mamdani era praticamente desconhecido antes de vencer a indicação democrata contra o ex-governador Andrew Cuomo, a quem derrotou novamente na terça-feira. O legislador estadual de 34 anos conquistou apoio por meio de seu estilo pessoal informal, habilidade com as redes sociais e uma campanha massiva de mobilização.
Pelo menos 9 pessoas morreram e 11 ficaram feridas na queda de um avião de carga nos Estados Unidos. Um avião de carga da empresa de logística UPS caiu na noite desta terça-feira perto do aeroporto internacional de Louisville, no estado de Kentucky, pouco depois da decolagem, informou a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. Segundo o governador do estado, pelo menos 3 pessoas morreram e 11 ficaram feridas. O avião, que fazia o voo 2976, caiu por volta das 17h15 pelo horário local. A aeronave partia de Kentucky com destino ao Havaí. De acordo com a UPS, 3 tripulantes estavam a bordo. Imagens do local do acidente mostram uma grande quantidade de destroços e bombeiros trabalhando no combate às chamas. Um prédio próximo parecia apresentar danos causados pelo acidente. A China prolongou a suspensão da tarifa a produtos americanos. A taxa geral ficou em 10%. A China anunciou nesta quarta-feira que vai prolongar por 1 ano a suspensão da tarifa adicional de 24%, que havia adotado para produtos americanos, mantendo a taxa geral de 10%. As informações estão em uma declaração publicada no site do Ministério das Finanças, que cita o Conselho de Estado de Pequim. O comunicado indica que a suspensão acontece após o consenso alcançado nas consultas econômicas e comerciais entre China e Estados Unidos e que entrará em vigor no dia 10 de novembro. O presidente chinês Xi Jinping e o colega americano Donald Trump se reuniram na Coreia do Sul na semana passada e decidiram prolongar a delicada trégua comercial por 1 ano após várias rodadas de negociações. Na terça-feira, Trump formalizou um acordo com o qual Washington vai reduzir as tarifas adicionais sobre importações chinesas de 20% para 10%, também com efeito a partir de 10 de novembro. Em uma declaração separada, a China também anunciou nesta quarta-feira que suspendeu as tarifas de até 15% sobre a soja e outros produtos agrícolas dos Estados Unidos. As tensões entre as 2 maiores economias do mundo dispararam este ano, depois que Washington e Pequim adotaram tarifas aduaneiras cada vez mais elevadas. As tarifas chegaram aos 3 dígitos, afetando os mercados e dificultando as cadeias de suprimentos. A cidade de Tuzla, no nordeste da Bósnia, acordou em luto nesta quarta-feira. Um incêndio devastou uma casa de repouso e deixou pelo menos 11 mortos e mais de 30 feridos. Autoridades bósnias relataram nesta quarta-feira vários mortos em um incêndio em uma residência para idosos em Tuzla, nordeste do país. Outras dezenas de pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas no Centro Médico Universitário da cidade, incluindo 5 bombeiros e 3 policiais. Segundo o estabelecimento, o fogo começou no 7º andar, por volta das 20h45 locais. As chamas foram controladas quase 1 hora depois. O diretor da casa de repouso, Mirsad Bakalovic, disse à agência de notícias FENA que renunciou ao cargo, alegando que este é o mínimo que podia fazer diante da tragédia. No estabelecimento viviam principalmente pessoas acamadas e doentes. A promotoria informou que ao longo do dia serão realizadas autópsias nos corpos, acrescentando que uma investigação foi aberta e peritos trabalham para determinar as causas do incêndio. O tufão Kaumaege deixou mais de 90 pessoas mortas nas Filipinas. O balanço foi atualizado hoje pela Defesa Civil do país. A passagem do tufão Kaumag deixou várias dezenas de mortos nas Filipinas. A ilha de Cebu foi a mais atingida e muitos corpos foram recuperados em um vilarejo inundado no litoral. A Defesa Civil Nacional também confirmou mortes em outras regiões. Na manhã desta quarta-feira, os moradores avaliavam os danos e limpavam as ruas que na véspera pareciam rios. Quando voltei para cá, vi que todas as casas estavam inundadas, tudo foi embora. A água estava muito alta, se tornou um mar. Todas as casas foram levadas. Estou triste porque nossa casa foi embora, não conseguimos salvar nada. A enchente levou até nosso arroz, tudo.
Segundo meteorologistas, nas 24 horas anteriores à chegada de Calmag, a área ao redor da cidade de Cebu registrou 183 milímetros de chuva, muito acima da média mensal de 131 milímetros. As Filipinas enfrentam tufões e tempestades todos os anos, em particular em áreas propensas a desastres, onde milhões de pessoas vivem em condições de pobreza. Mas cientistas alertam que as tempestades são cada vez mais frequentes e potentes devido às mudanças climáticas. No próximo bloco, operação interdita quase 50 postos no norte e no nordeste. E Barbie humana é encontrada morta na zona oeste da capital paulista. Uma ação da Polícia Civil interditou hoje 49 postos de combustíveis no Piauí, Maranhão e Tocantins. A ação de hoje faz parte da Operação Carbono Oculto, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital. A investigação começou após a venda da rede HD em dezembro de 2023. A empresa Pima Energia e Participações foi a compradora, mas foi criada apenas 6 dias antes da operação. A polícia diz que uma remessa de mais de R$700 mil foi enviada de um suspeito para uma empresa citada na Operação Carbono Oculto, por ligação com o esquema do PCC. Para dificultar a identificação dos reais beneficiários, os suspeitos usaram nomes de laranjas, constituíram fundos e usaram fintechs para movimentações financeiras. Além disso, os postos fechados vendiam combustível adulterado e usaram fraude fiscal para não pagar impostos. A polícia também apreendeu 4 aviões e um Porsche durante a operação e bloqueou mais de R$348 milhões. Um homem morreu após ser atingido por um tiro em Iraceminha, no oeste de Santa Catarina. O suspeito do crime foi preso. Uma câmera de segurança gravou o momento em que um homem é atingido por um disparo. O atirador não aparece, mas é possível ouvir o barulho do tiro. Segundo o delegado João Mioto, o suspeito de 67 anos confessou ter realizado os disparos, alegando ter sido ameaçado pela vítima momentos antes. Ele afirma que a vítima pediu informações sobre o endereço de uma pessoa que havia se desentendido e que, diante da negativa, teria recebido uma ameaça de morte. Nas imagens, é possível ver ainda que o senhor anda em direção à esposa e diz ter sido atingido no coração. Na sequência, ele perde a consciência. A vítima foi identificada como Valtenir Machado, de 53 anos. Um policial civil e 2 homens foram presos após assaltarem uma casa e fazerem uma família refém na cidade de Mauá, na Grande São Paulo. Segundo informações, um dos membros da quadrilha se passou por entregador de uma empresa de compras de medicamentos para ter acesso à residência. Ele chamou o nome do morador da casa e logo em seguida os comparsas invadiram armados e mascarados. 2 criminosos renderam a família, uma mãe e 2 crianças. O pai estava no andar de cima e viu por uma câmera de segurança uma movimentação suspeita e acionou a polícia. O policial civil envolvido teria ficado no carro e seria o motorista da quadrilha. Ele foi identificado como Sérgio Monteiro Muniz. Ele e outros 2 suspeitos foram encontrados nos arredores da residência assaltada, com os pertences da família e presos em flagrante. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que a Polícia Civil não compactua com desvios de conduta e pune com rigor todos aqueles que infringem a lei. A Polícia de São Paulo investiga a morte da influenciadora Bárbara Marques, conhecida como Barbie Humana. Ela foi encontrada morta no último domingo em casa no bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo. O dono do imóvel afirmou que contratou a influenciadora para serviços sexuais e que os 2 usaram drogas durante a madrugada. O sobrado fica na Lapa, uma região tranquila da cidade de São Paulo. No local, mora um defensor público de 51 anos. Ele afirmou que contratou Barba Jankavaski para serviços sexuais e que os 2 usaram drogas durante a madrugada. Ele afirmou que ela tossiu várias vezes antes de adormecer ao lado dele. O boletim de ocorrência diz que a mulher usava apenas calcinha quando foi encontrada e que tinha uma lesão no olho e marcas nas costas.
A Polícia Civil apura o caso como morte suspeita e não descarta que tenha havido uma ação criminosa ou complicações relacionadas ao consumo de drogas. A polícia agora aguarda os exames necroscópicos e toxicológicos para definir a causa da morte. A seguir, Brasil se prepara para receber líderes mundiais na próxima semana. E a Alemanha vai construir uma fábrica de inteligência artificial para reduzir dependência da China e Estados Unidos. A União Europeia anunciou hoje um acordo para reduzir as emissões de gases do efeito estufa entre 2035 e 2040. Os ministros do Meio Ambiente da União Europeia chegaram a um acordo nesta quarta-feira sobre metas climáticas vinculantes para 2040, às vésperas da COP30, a Conferência do Clima da ONU, que vai acontecer em Belém do Pará. Após longas negociações em Bruxelas, os Estados-membros concordaram em reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 90% em relação aos níveis de 1990. Mas para alcançar o compromisso, foi necessário fazer algumas concessões a fim de convencer os países mais céticos do bloco. Temos o mandato, temos a Lei Climática da União Europeia que estabelece uma meta vinculante de 90% para 2040 e temos contribuições nacionalmente determinadas com uma faixa que só posso esperar que outros países no mundo aspirassem a alcançar o nosso nível de ambição. É um acordo, é um pacto que é pragmático, que é ambicioso, que entrega rapidez e entrega flexibilidade. E o que precisamos garantir, e isso está no cerne disso, e novamente eu já disse isso muitas vezes, é que a competitividade climática e a independência precisam andar de mãos dadas daqui para frente. Todos os três são essenciais. Os ministros também confirmaram uma meta climática intermediária para 2035, previamente negociada, que será apresentada durante as negociações climáticas da ONU na COP30. Além disso, também ficou decidido o adiamento de 2027 para 2028 da expansão do Sistema Europeu de Comércio de Emissões para os setores de transporte rodoviário e edifícios. Os Estados-membros também aprovaram uma cláusula para revisar a Lei do Clima a cada 2 anos, o que permitiria ajustar a meta. A União Europeia é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo, atrás apenas da China, Estados Unidos e Índia. Mas o bloco tem sido mais comprometido em adotar ações contra as mudanças climáticas e já reduziu suas emissões em 37%, na comparação com os níveis de 1990. O presidente Lula prometeu que a COP30 será a melhor de todas. O país finaliza os detalhes para receber líderes mundiais na próxima semana. Em entrevista concedida a agências internacionais nesta terça-feira, o presidente Lula afirmou que a COP30, que será inaugurada na próxima semana em Belém do Pará, será a melhor de todas. Hoje eu tenho certeza que nós vamos fazer a melhor COP de todas as COPs já realizada até hoje. Anfitrião da cúpula de chefes de Estado e de governo, que ocorrerá antes, na quinta e na sexta-feira em Belém, Lula, de 80 anos, lançou contudo um alerta. Acabaram-se as palavras, é hora de agir. E aí a nossa ideia de propor, a criação de um Conselho do Meio Ambiente, um órgão ligado à ONU, com um pouco mais de poder, para poder, ao decidir uma decisão aqui, esse Conselho poder viajar no mundo acompanhando os resultados, das decisões que nós tivemos aqui, porque senão não vai acontecer. Um país falou, não vou cumprir, não acontece nada com ele, Então a COP vai perdendo o estímulo. O presidente também falou sobre a autorização emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis para a perfuração em águas profundas de um poço exploratório na área conhecida como Margem Equatorial. O local fica a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Eu seria incoerente se eu, num ato de responsabilidade, dissesse, nós não vamos utilizar mais petróleo. Aí eu seria um ato de incoerência e irresponsabilidade, porque nós não deveríamos ser isso. Pode ficar certo que nós temos a empresa mais séria na área de petróleo, mais séria, uma empresa comprometida com a transição energética, comprometida, e parte dos recursos da Petrobras é gasto para que a gente faça investimento em energias renováveis. E eu sonho em um dia transformar a Petrobras numa empresa de energia, não numa empresa de petróleo.
O presidente empenhou-se em organizar a Conferência Climática da ONU entre 10 e 21 de novembro, apesar de todos os desafios logísticos. A chegada de cerca de 50 mil visitantes causou caos na hospedagem em Belém, com preços muito elevados que geraram preocupação sobre a possível exclusão de países pobres. Milhares de pessoas já visitaram o Grande Museu Egípcio para conhecer os tesouros daquela época. Mais de 100 mil itens estão expostos. Milhares de visitantes foram nesta terça-feira ao Grande Museu Egípcio do Cairo para conhecer a coleção quase completa dos tesouros de Tutankhamon, apresentada pela primeira vez ao público. Selecionada e conservada ao longo de quase 2 décadas, a coleção foi aberta ao público 3 dias após a suntuosa cerimônia de inauguração do museu, no sábado. Uma imensa galeria de 4 níveis foi concebida para abrigar mais de 4.500 peças do túmulo real, descoberta em 1922 pelo arqueólogo britânico Howard Carter durante uma escavação no Vale dos Reis, no Alto Egito. A famosa máscara real de ouro está em destaque entre os objetos funerários confeccionados para, segundo a tradição, acompanhar os mortos no outro mundo. O que estou sentindo do meu povo hoje, alguns deles estão chorando quando chegam perto da máscara e tiram uma selfie com ela, é incrível. Antes não era permitido que ninguém tirasse uma foto, mas hoje todos tiram uma foto com o rei, vem o ouro e tudo mais. Realmente descobrimos esse tesouro em 1922 e em 2025 é como se o tivéssemos descoberto novamente. Todos vão ficar felizes em ver isso hoje. A múmia de Tutankhamon continua descansando em seu túmulo no Alto Egito, mas seu sarcófago de quartzito vermelho, contendo um conjunto de 3 caixões inseridos um dentro do outro, sendo o menor deles de ouro maciço e pesando 110 quilos, está exposto no novo museu. Viemos em uma viagem de amigas esta semana para ver a inauguração do Grande Museu Egípcio e vimos a exposição do rei Tutankhamon. Foi incrível, me fez chorar. Foi a coisa mais incrível que eu já vi. Na verdade, eu posso chorar de novo. As causas da morte do faraó aos 19 anos em 1324 a.C., após 9 anos de reinado, geraram anos de debates. Testes genéticos e estudos radiológicos realizados no início do século XXI atribuíram sua morte à malária, acompanhada de uma doença óssea. O Grande Museu Egípcio custou mais de $1 bilhão, aproximadamente 5 bilhões e 300 milhões de reais, e possui um acervo de 100 mil artefatos, dos quais metade está exposta. Entre os destaques, o barco solar do rei Quéops, construído há cerca de 4.600 anos e descrito como a maior e mais antiga peça de madeira da história da humanidade. Uma grande passarela para pedestres em breve vai conectar o museu ao local das pirâmides, a mais de 1 quilômetro, no Planalto de Gizé. As autoridades egípcias veem o museu como um motor para o turismo, uma fonte vital de divisas estrangeiras e empregos em um país que luta para sair da crise econômica. Uma cafeteria em Dubai vende um dos cafés mais caros do mundo. Uma simples xícara é vendida a mais de R$5.000. Até quanto você pagaria por uma simples xícara de café? Independentemente da resposta, imagino que seja menos do que o valor cobrado por esta cafeteria de Dubai. O estabelecimento, localizado em um bairro que virou referência para os amantes da bebida, vende uma xícara de café panamenho por cerca de $980, o equivalente a pouco mais de R$5.000. Na xícara, você vai achar principalmente notas de florais brancas como o jasmim, sabores críticos como a laranja e a tangerina, e um toque de frutas carnudas como damasco e pêssego. Para os donos, o preço não é um limite e o café exótico opera sua sedução com todo o sabor. O lote tinha 20 quilos no total e estamos planejando servir aproximadamente 400 xícaras. E não pensamos em compartilhar nenhum grão cru com nenhuma outra empresa, então queremos algo exclusivo na nossa cafeteria. Para conseguir os grãos especiais, a empresa precisou vencer um leilão no Panamá que durou 13 horas. Foram adquiridos 20 quilos pelo valor de $604 mil, 3,2 milhões de reais na cotação atual. Mas os clientes não se deixam levar completamente por toda essa mística de luxo e exclusividade.
Dizem que os grãos são mais especiais e únicos, mas não sei. No final das contas, café é café. Gosto do blend que eles têm, muito mesmo. Mas se eu fosse muito rico e não me importasse com dinheiro, eu provaria. Se eu tiver a oportunidade, provarei com certeza. Mas honestamente, $1.000 é muito caro. Amo café, e essa talvez seria a única razão para pagar tudo isso por uma xícara. É um valor muito alto, mas se a quantidade disponível desse grão for realmente limitada, então creio que vale a pena provar. Apesar da fama ostentadora de Dubai, os donos explicam que apenas os clientes mais ricos e a família governante do Emirado poderão provar o café. Com a alta no preço do grão no mundo inteiro, a exótica espécie panamenha não tem a menor chance de chegar perto dos pãezinhos franceses de todos os dias. A França investiga as empresas AliExpress, Shein, Temu e Wish por vender bonecas sexuais nas plataformas. Uma lei francesa aplica multa de 75 mil euros para empresas que não protegem os menores de idade. A França decidiu investigar as plataformas AliExpress, Shein, Temu e Wish por venda e divulgação online de conteúdos pornográficos acessíveis a menores. A Direção-Geral da Concorrência, Assuntos do Consumidor e Controle de Fraudes está em contato com o Ministério Público. A iniciativa ocorre após confirmar a venda de bonecas de caráter de pornografia infantil pelo AliExpress, 2 dias depois de relatar vendas semelhantes na plataforma Shein. A agência francesa emitiu um comunicado afirmando que a descrição e classificação dessas bonecas no site tornam difícil duvidar da natureza de pornografia infantil do conteúdo. A AliExpress garantiu que os anúncios em questão foram removidos assim que a empresa tomou conhecimento. A autoridade antifraude também confirmou a venda de diversos conteúdos pornográficos no AliExpress e em outras plataformas, sem quaisquer medidas de filtragem para limitar o acesso. O Ministério da Economia anunciou à imprensa que a Temu e a Wish, outras 2 plataformas de vendas online, também estão sendo investigadas por distribuição de conteúdo pornográfico sem medidas de verificação de idade. Na ausência de medidas eficazes de filtragem destinadas a proteger menores, a lei prevê penas de até 3 anos de prisão e multas de 75 mil euros. Após a denúncia, o Ministério Público de Paris abriu 4 investigações separadas, uma para cada plataforma. Uma operadora de telecomunicações da Alemanha e a empresa NVIDIA vão construir uma fábrica de inteligência artificial para reduzir a dependência da China e dos Estados Unidos. A operadora de telecomunicações alemã Deutsche Telekom e a gigante americana dos semicondutores NVIDIA anunciaram nesta terça-feira a construção de uma fábrica de inteligência artificial subterrânea na Alemanha. O objetivo é reduzir sua dependência da China e dos Estados Unidos. A construção do futuro centro de dados começará no primeiro trimestre de 2026 e demandará um investimento de 1 bilhão de euros, o equivalente a 6,1 bilhões de reais. Segundo um comunicado, o objetivo é criar uma infraestrutura soberana, segura e potente de IA, voltada para grandes organizações, pequenas e médias empresas e startups. A fábrica em Munique será subterrânea e terá 3 ou 4 andares. And this is the new industrial revolution. Esta é a nova revolução industrial, uma máquina que gera uma mercadoria de enorme valor e é por isso que é uma fábrica. A Alemanha será incrivelmente boa em administrar essas fábricas, porque, como vocês sabem, a Alemanha é muito boa em construir e administrar, e esta será a nova fábrica industrial. Embora a NVIDIA seja uma empresa americana, os dados dos clientes ficarão armazenados na Alemanha. Um fator-chave para reduzir a dependência tecnológica da China e dos Estados Unidos, como empresas como Google, Microsoft e OpenAI dominando o mercado. A Alemanha é um dos países da União Europeia que dão mais importância à privacidade de dados. Os astronautas chineses realizaram o primeiro churrasco no espaço. Asinhas de frango e carne foram assadas em um forno de ar quente. Os astronautas disseram que agora eles vão poder cozinhar no espaço em vez de só reaquecer os alimentos preparados na Terra.
E hoje tem Brasileirão. Bragantino e Corinthians estão se enfrentando no estádio Cícero de Souza Marques. Botafogo e Vasco fazem um clássico carioca no estádio Newton Santos. E o jogo começou às 7h30, mas os olhos estarão voltados para a partida entre São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro às 9h30. Amanhã a gente traz todos os detalhes. O Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify, Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã.